Olá, todos que estão participando desse primeiro webinar. É um webinar que é promovido pela Agência de Inovação da UEG. A agência está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Goiás. É um prazer recebê-los. Nós vamos hoje ter o webinar do Design Thinking e Modelagem de Negócio. Esse webinar ele faz parte de um ciclo de pré-incubação da agência. Então, nós temos uma série de atividades, uma série de palestras e oficinas que serão ofertadas àqueles que são pré-incubados. No entanto, os webinários serão divulgados a toda a comunidade, todos os empresários, todos os alunos, todos os colaboradores da universidade e ao público em geral que é interessado em aprender e se desenvolver. Então, é uma honra recebê-los. Nós vamos ter hoje a oportunidade de conhecer uma nova ferramenta para que vocês possam desempenhar o máximo desempenho. Então, tenham todos uma boa tarde e um bom evento. Maravilha, pessoal. Ótima tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente é uma satisfação imensa. Primeiro de tudo, gostaria de parabenizar todos que estão presentes, porque vamos considerar que é um pré-feriado, né? Temos aí segunda-feira, o dia que para muitos são off, já emenda sábado, domingo e a nossa sexta-feira, vocês que estão aqui. Estou acompanhando aqui pelo YouTube. Então, parabéns aí aos 28 participantes que já entraram, já acessaram. E o que eu falo é que para a gente ter um sucesso aí empresarial, profissional, o conhecimento ela é a chave de tudo. Gostaria de agradecer em especial a Rafaela e toda a sua equipe pela oportunidade em hoje estar representando como consultor do Proin. E vamos para muita informação, para muito conteúdo. Vamos fazer o nosso melhor aqui, que o objetivo é fazer uma boa entrega para que você que já é empreendedor ou está com uma ideia de negócio, vamos ajudar a modular. A agenda do Proin, da incubadora, ela é extensa, ela é grande, vocês vão ter muitas oficinas, vão ter alguns webinars, também acredito lá para frente vão ter algumas consultorias também. Então eu já gostaria de até contribuir. Pessoal, o conteúdo de hoje é um conteúdo muito interessante, principalmente para aqueles que estão iniciando, estão startando ali no mundo empreendedor. Então, se puder, já vou pedir, vou fazer aqui o nosso merchan, dê o like aí na transmissão, porque dessa forma o YouTube consegue reconhecer que o conteúdo é bom. Então, eu acredito, se é bom para você, compartilha com outras pessoas também. Vou dar aí uns 30 segundinhos só para você colocar o dedo ali no like, quem sabe compartilhar também aí o link para que possa chegar a outras pessoas. Muito bem. Na capa aí, só pedir para voltar um slide, por favor, ou sou eu? Deixa eu repassar aqui. Só acompanhar aqui essa transição de slide. Certo. Todos aí estão conseguindo visualizar? O áudio tá bom? Só manda um oi aqui no chat e nós já vamos iniciar. Maravilha. Então o controle aí do slide vai ficar por parte da equipe, né? Muito bem, pessoal. Esse daí, nosso próximo slide, sou eu. E já gostaria, se quer conhecer, né, saber quem sou eu de verdade, vou falar bem rápido aqui, mas tem um QR Code que você pode colocar a tela, a câmera do seu celular, e vai te direcionar para um link, onde aí vai ter uma apresentação um pouco melhor. Mas de uma forma bem resumida, eu me chamo Neto de Paula, estamos aí nessa caminhada como consultor, também como empreendedor. Eu sou, como graduação, sou formado em administração, também sou formado em economia. Então, nós estamos aí com essa imersão no mundo dos negócios.
Possui algumas especializações, né? MBA em finanças empresariais, outra em marketing estratégico, também em planejamento empresarial e também recentemente por investimentos de risco. Então, a informação nós gostamos bastante, né? Que é o que vocês também estão fazendo aqui, vindo em busca de informação. Possui um mestrado na área de valoração econômica e estamos cursando doutorado também na mesma área, na área de valoração econômica. Eu, como profissional, sou empreendedor também. Nós temos uma empresa de consultoria chamada N Capital. Também temos uma escola de cursos profissionalizante, também voltado a um curso de aperfeiçoamento para o mundo empreendedor, chamado Bússola Pro. A nossa escola, hoje, ela está 100% online. Então, esse mundo do empreendedorismo aí que nós vamos conversar um pouquinho hoje e por várias outras oportunidades, nós estamos dentro dele, né? Como consultor, tenho a oportunidade de estar como consultor hoje do Proin. Também sou consultor do Sebrae, atuo pelo Sebrae em várias áreas há 10 anos. Sou consultor também ali da Inovativa. Inovativa é uma grande marca aí também no mundo da inovação. Então, eu acredito que ao longo do tempo vamos poder contribuir bastante. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Olha só. Design Thinking. O que vem a ser esse ponto, né? O que é? De uma forma bem resumida para a gente entender, é uma metodologia desenvolvida para solucionar problemas. Então, olha só que maravilha, né? É como se fosse aí uma fórmula mágica. Uma metodologia desenvolvida para solucionar problemas. E não somente problemas simples, mas sim problemas complexos. Esse é a principal proposta que a metodologia ela traz para nós. Vou só confirmar aqui a transição de slide. Pode ir para o próximo. Deixa eu acompanhar vocês aqui. Só para a gente alinhar com o pessoal da equipe aqui. É eu que vou gerenciar os slides ou pode ficar por conta de vocês mesmos? Muito bem, pessoal. E essa metodologia aqui, ela vai nos trazer novas ideias, ela vai abrir muito a nossa mente. Às vezes ficamos um pouco travados na hora de solucionar problemas, porque no mundo empreendedor nós sabemos que o desafio diário é muito grande. É o desafio ali do relacionamento com o cliente, desafio do relacionamento com o fornecedor, é o desafio ali com os colaboradores, né, para fazer toda a engrenagem rodar. Então, nós sabemos que diversas áreas dentro de uma empresa nós temos que solucionar problemas. E se eu falei sobre os principais stakeholders, mas se a gente for pegar as áreas dentro da empresa, nós temos aí todo o departamento financeiro, temos o departamento de marketing, logístico, gestão de pessoas. Aí nós fomos um pouquinho mais específico, lá para o departamento de compras. Aí nós temos lá para o departamento contábil, gestão de estoque. Então, são desafios que nós vamos lutar a todo momento. E a metodologia, ela vem nos ajudar com isso, para solucionar problemas complexos. Só que ele vem numa pegada um pouco mais inovadora, daquelas já tradicionais que nós conhecemos, né? Até porque faz parte de um dos braços aí das metodologias ágeis. Então, o que é o Design Thinking? Primeiro ali nós temos a parte onde nos ajuda com soluções. No caso, é uma metodologia que visa criar soluções para pessoas. Então, você que é empreendedor e você coloca um produto ou um serviço no mercado, o principal objetivo é solucionar, atender alguma demanda, atender alguma necessidade para alguém. Então, já pensando no produto de vocês, quando eu falo produto, já engloba produto e serviço. Se você colocar no mercado e ele atender a necessidade de alguém, de algum cliente, de algum consumidor, então sim, a probabilidade do que você está ofertando no mercado se consolidar e ganhar ali espaço é muito grande. Então, o primeiro ponto é sobre a solução. Depois ali, nós temos o segundo ponto, que nós abordamos o design, onde o design ele propõe melhorar os moldes de todo para todos.
visando sempre o objetivo que possa melhorar a vida de todos. Então é justamente isso. Quando a gente pensa aí com a mente de um designer, ele sempre tem a ideia de modular, a ideia de fazer da melhor forma, onde, isso, no segundo ponto aí, design, onde tudo que é feito é para o bem de todos. Então propõe melhorar o design de tudo para que possa melhorar a vida de todos. Quando a gente então nós colocamos então essa palavra todos, já começamos a ter uma ideia de que as soluções ela é voltada para o ser humano. Porém, o ser humano que vai propor as próprias soluções. Então, aos poucos nós vamos evoluindo, vocês vão conhecendo um pouquinho aí sobre essa metodologia. Outro ponto sobre o design é que os erros, eles nos ensinam muito. Então, as melhorias, elas são encontradas quando existem erros constantes. Então, nós temos vários exemplos aí de vários empreendedores de sucesso, onde abriram uma, duas, três, quatro, cinco empresas, e na verdade, quando virou mesmo, quando a empresa se consolidou no mercado, lá foi pela sua quinta, pela sua sexta, pela sua sétima. Não somente com os próprios erros, mas também podemos aprender com o erro dos outros. Isso é o mais importante. E quando a gente pega a metodologia Design Thinking, as melhorias elas são encontradas quando existem erros constantes. Então, às vezes, vamos pensar aqui, o empreendedor brasileiro, ele abre uma empresa sempre pensando em 2 pontos, né? Um, ele abre pela oportunidade ou ele abre pela necessidade. Quando ele abre pela oportunidade, é quando ele identificou algo no mercado que ninguém ainda havia prestado atenção e ele inicia. Então, teve uma oportunidade, de repente ele viu que lá na cidade dele não tem um tipo de empresa. Ele vai, abre e oferta aquele produto. Sim, é oportunidade. E o outro ponto é quando ele abre pela necessidade. Isso é muito característico para aqueles empreendedores, melhor, para aqueles colaboradores que trabalhou durante muito tempo na empresa e do nada são mandados embora. Mandado embora, mas às vezes é um pai de família, tem que colocar comida na mesa de casa, tem obrigações mensais, água, luz, energia, telefone, aluguel, tem tudo isso para ser pago. Então ele vai abrir, vai começar o negócio pela necessidade. E quando nós abrimos pela necessidade, geralmente é onde encontramos mais erros. E quando nós encontramos esses erros, nós temos que ir mapeando para propor boas soluções. Então, quando nós temos erros, é algo que nos ajuda no crescimento. Não quer dizer que nós temos que forçar o erro, não. Mas faz todo o planejamento, faz acontecer e depois nós vamos ajustando, vendo o que pode melhorar, o que pode ser feito. Ainda sobre o Design Thinking, nós temos aí sobre o pensamento, pensar. Se baseia no modo de pensar do profissional de design. É o que eu falei lá no começo. Quando nós entendemos como que ele pensa, é muito mais fácil para a gente propor soluções. E isso vai ficar mais claro para vocês aqui ao longo do nosso webinar. Design Thinking também, ele pega muito sobre o ponto de vista, que é a habilidade de criar soluções por meio de ideias no ponto de vista das pessoas que vão utilizar aquele produto ou aquele serviço. Então, olha só, tanto é importante, olha só, é a habilidade de criar soluções por meio de ideias no ponto de vista das pessoas. Algo muito importante, não é no seu ponto de vista. E aqui, eu tenho 12 anos que atuo com consultor de empresas de vários níveis, né, de vários patamares de empresa, e algo que eu percebo, aí uma dica, hein? E algo que eu percebo que o empreendedor brasileiro ele erra muito é simplesmente porque, primeiro, ele cria a empresa ou ele cria o produto e depois ele vai em busca do cliente. Ele vai em busca do seu consumidor. E quando ele faz isso, o desafio se torna muito mais árduo, se torna muito mais complexo. Então, o que seria legal? O que seria bacana? Bacana seria, primeiramente, o criador ali, o dono da ideia, primeiro, ele identifica o seu grupo, que nós podemos chamar de nicho, ou de público-alvo, ou de persona, né? Resumindo, ele identifica aquele grupo de pessoas que demandam aquela solução que ele está entregando no mercado. Se a gente for pensar, aí vamos lá, que tipo de solução? Vamos ver, os próprios aplicativos, aplicativo de conversa, ele atende uma necessidade. Que necessidade? Velocidade na informação. Então, quem criou e desenvolveu esses aplicativos, ele atendeu uma necessidade.
do ponto de vista de quem sofria com isso. Como assim sofria? Às vezes a pessoa precisava de mandar um recado, se for pegar lá atrás, né? Mandava recado por fumaça, depois mandava por carta, e aí foi evoluindo, né? Chegou até recente agora, né? Enviar as mensagens por e-mail, mas às vezes não tinham acesso toda hora no e-mail, então foi desenvolvido os aplicativos de mensagem instantânea, onde a velocidade da informação ela chega ali em tempo real. Olha só, então solucionou o problema de alguém que estava sofrendo com informação, com velocidade na informação. E quando identificou isso, propôs aquela solução, que no caso são os aplicativos de mensagem rápida, mensagem instantânea, e olha só o que aconteceu, né? Olha só o que aconteceu. Hoje nós temos vários, mas temos aí uns 2 ou 3 mais conhecidos. E ainda sobre o Design Thinking, nós temos que entender que ele tem alguns pilares. E se a gente compreender esses pilares, vai entender qual é o modelo mental na área de negócios por trás dessa metodologia. Então, quando nós fazemos e falamos sobre Design Thinking, é muito interessante que você já começa a aplicar essa metodologia por meio de algumas orientações que nós vamos passar aqui no começo da sua ideia de negócio. Porque depois só vai aprofundando, só vai melhorando as formas como vai trabalhar. Então, beleza. Aí vem a pergunta, né? Quais são esses pilares? É o nosso ponto. E aqui eu já falo para vocês, já vou antecipar que nós temos 3 pilares, onde vai sustentar toda a estrutura por trás do Design Thinking. O primeiro, como vocês estão vendo aí, é a empatia. Então, o pilar empatia, ele é onde inicia toda a estrutura dessa solução. Por quê? É criar a solução a partir da realidade das pessoas e não da sua. Sempre pensa nisso. Isso aí é um ponto que nós vamos bater forte, porque a solução, ela é para a pessoa e ela não é para você. Então, às vezes, o que ela busca, você já tem acesso. Mas daquele grupo de pessoas, às vezes lá da sua cidade, às vezes do seu bairro, às vezes do seu grupo religioso, às vezes ali do seu grupo de estudo, do seu grupo de trabalho, qual é a necessidade daquelas pessoas? Não a sua, mas qual que é a necessidade daquelas pessoas? Então, quando a gente começa a perceber com a visão de cliente, fica muito mais fácil. Algo que sempre quando eu atuo, sei lá, com consultoria ou com treinamento, na área de marketing, na parte de vendas, eu sempre falo para o pessoal assim, olha, se você desenvolver a habilidade de pensar como cliente, 80% dos seus problemas com vendas vão ser solucionados. E não é fácil, eu confesso que não é fácil você pensar como cliente. Mas a partir de agora, começa a refletir como cliente. Porque se você pensar como cliente, você tira todo o seu viés, você tira todo o seu vício e você vai começar a entender a necessidade do outro. Quando nós falamos em entender a necessidade do outro, isso daí é o sinônimo de empatia. Que no caso, nós precisamos de relacionar com as pessoas. E o relacionamento, como está escrito aí, ele é o gatilho da empatia. Eu, no mundo dos negócios, quando eu quero lançar um produto do mercado, mas eu não entendo o que as pessoas estão fazendo, estão pensando, por que elas estão se comportando daquela forma, eu crio um problema antes mesmo de eu colocar o meu negócio no mercado, antes de eu validar o meu produto. Então, o relacionar, ele é importante. Por mais que às vezes você vai lançar um produto que não seja a venda cara a cara, né? Que não seja aquele atendimento presencial, mas nós sempre temos que colocar o produto pensando em um público. E esse tipo de relacionamento é eu entender como que eles se comportam. Nos últimos 5 anos, vamos pegar aqui para o Brasil, né? Porque internacional você já está forte já tem algum tempo. Nos últimos 5 anos, aqui no Brasil, o mundo Big Data, Data Mining, do processamento de dados, das informações, elas estão muito fortes. Por quê? Porque antes, às vezes, para eu ter informação de um cliente sobre o que ele gosta, onde ele mora, o que ele compra, como ele se comporta, quantos filhos ele tem, às vezes eu teria que montar ali um sorteio, onde eu atraía ele pelo sorteio e colocava um papelzinho para ele preencher. E depois disso, aí sim,
eu atingi o meu objetivo, que é ter informações dele. Mas agora, o nosso mundo totalmente dinâmico, digital, tecnológico, hoje nós sabemos qual é o comportamento do cliente passo a passo. E esse relacionar eu posso até trazer nesse ponto, que você se relaciona com o cliente, você extrai as informações dele e aí sim, você consegue entender se o seu produto ele fica ligado ali com o seu cliente. Duas outras coisas que eu sempre reforço no nosso treinamento: produto e cliente. Você tem que conhecer muito bem aquilo que você oferta, aquilo que você oferece. E você tem que conhecer muito bem quem é o seu cliente. Porque às vezes o seu produto ele é lucrativo, o seu produto ele é viável no mercado, o seu produto ele é inovador, mas você não está entregando ele para a pessoa certa. Você não está entregando ele para o grupo certo, para o grupo específico. Às vezes você está em um local, que só para a gente exemplificar aqui, que você está vendendo comidas saudáveis. Só que no local onde você está querendo entregar, você não fez uma análise, não se relacionou com o pessoal e você não percebeu que, na verdade, o pessoal gosta de hambúrguer, o pessoal gosta de pizza ou coisa boa, né? E a minha comida pode ser boa, a minha proposta pode ser bacana, a minha missão pode ser interessante, os meus valores dentro da empresa pode ser nota 10, mas eu não vou conseguir vender. Porque eu não consegui me relacionar, naturalmente eu não consegui conhecer e eu entreguei para quem não é o meu público-alvo. Aí já entra, né, o relacionamento, com certeza, é o diálogo, né? Se pode ser um diálogo presencial ou um diálogo eletrônico. A conversa e o conhecer o outro fortalece a compreensão de todo. Então, olha só, nesse tempo que eu atuo como consultor, eu tenho percebido que o empreendedor, ele falha muito. Ele falha muito porque, às vezes, o relacionamento dele na comunidade, não é uma pessoa que sente empatia pelo outro, porque a empatia, ela estreita os laços. Ela faz entre o empreendedor, o produto e o consumidor ficar mais próximo. Então, quando ele não entende isso, em vez de fortalecer, faz enfraquecer. E aí, como você vai ter sucesso no seu negócio? A empatia também ela parte pelo ponto da percepção, que é perceber a convivência das pessoas sobre o desafio encontrado. Então, às vezes, eu conheço alguns empreendedores que eles estavam no shopping e a pessoa é muito observadora, ela fica acompanhando ali a praça de alimentação. E, de repente, ela percebeu que muitas pessoas usavam o guardanapo, mas o guardanapo era pequeno e era só uma unidade. Então, olha só, por meio da percepção, uma solução seria o quê? Ofertar um guardanapo maior ou ofertar, sei lá, um guardanapo do mesmo tamanho, só que mais unidades. E esse empreendedor, essa pessoa que eu conheço, o que ela fez? Ela montou uma proposta, montou como se fossem uns pacotinhos assim, de guardanapos e começou a oferecer, a ofertar naquela praça de alimentação. Resumindo, a produção hoje é somente para aquela praça de alimentação. Por quê? Aí vem a empatia, né? Imagina, quando você sai para almoçar, jantar, sai para lanchar, e às vezes quem gosta muito aí de ketchup, maionese, mostarda, um molho de pimenta bem gostoso, às vezes você se delicia ali, mas pinga, a boca fica meio suja, aí quem tem um pouquinho de barba assim, igual eu, às vezes pinga na barba, você não percebe, fica ali, o povo fica rindo de você e você não sabe por quê. Então, quando você sente que, às vezes, no exemplo, o guardanapo é insuficiente, eu consigo propor já uma solução para isso. Então, olha só, o primeiro pilar, que é a empatia, ela é o start para a solução de problemas. Entenda como que aquele grupo, como que aquelas pessoas estão se sentindo. Se coloque no lugar delas que você vai conseguir pensar em boas soluções, em soluções inovadoras. O inovador, às vezes, não é investimento grande em tecnologia, não, mas às vezes uma forma de atendimento. Às vezes, um ajuste naquele produto já é uma forma de inovar, onde você consegue atender a necessidade daquele cliente. Muito bem.
Esse é o primeiro pilar, que é o pilar da empatia. O segundo pilar, não, antes do segundo pilar, né? Ainda detalhando sobre a empatia, o que nós sentimos pelas pessoas. Qual que é o desafio? Ir atrás para saber quem são elas. Aí, eu acredito que depois nós vamos ter uma oportunidade de tentar trabalhar o nosso potencial cliente. Olhando lá na frente, é aquele cliente meu ideal. Nós chamamos ele de persona. Eu não vou abordar aqui a persona específica, porque nós vamos ter oportunidade para isso, mas eu tenho que entender quem que é aquele cliente ideal. Aí tem algumas perguntas, né? Como é que é o nosso primeiro webinar, você pode ficar pensando, quem são elas? Quem são as pessoas que vão consumir o meu produto ou serviço e vão ficar satisfeitas? Quem são elas? Começa a pensar. Se você pensar e conseguir enxergar um mercado, o mercado é o quê? Um grupo bom de pessoas que podem consumir, a probabilidade da sua ideia de negócio dar certo, ela é muito grande. Aí depois vem, o que elas pensam? O que elas pensam? Começa a conversar, porque não tem como adivinhar. Então, como que você vai saber como que elas pensam? Através do relacionamento. Aí tá lá naquele detalhe do pilar da empatia lá atrás. O que elas pensam? E dentro disso daí, você consegue evoluir nos seus negócios, né? Como que elas se relacionam? Importante, né? Tão importante quando nós damos um treinamento aí sobre redes sociais, é uma das áreas que eu atuo. Às vezes, o empreendedor, ele quer fazer divulgação no Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Só que tem que dar match entre o seu produto e o seu cliente. E esse match, ele vem por meio de similaridades, né? Coisas que casam. Onde que ele está? O seu possível potencial consumidor, cliente, ele é adepto mais do Facebook, Snapchat, TikTok? Não sei. Aí é você que vai se aprofundar. Como que eles se relacionam? Como que aquele grupo se relaciona? Isso eu tenho que pensar sobre as pessoas. Como que eles se comportam? Qual é o comportamento deles? É aquele pessoal mais sossegado, que gosta de ficar em casa no final de semana? Ou será que é aquele pessoal que sempre tem a oportunidade de participar de uma festa, vai num evento aos finais de semana? Ou será que é aquele pessoal que é produtivo à noite? Às vezes dorme durante o dia, no período da manhã, e quando é à noite, de madrugada, ele se torna a pessoa produtiva. Será que é? Aí é o estudo que você vai fazer, você vai descobrir, né? Por meio da empatia. Quais são suas dores? Aí são duas principais perguntas. Se até agora você já sabia de várias coisas, essas duas aqui, se não for nova, tenha um pouco mais de atenção sobre elas. Quais são as dores do seu cliente? Quais são as dores do seu persona? Quais são as dores, né? Vou dar um exemplo. Ontem mesmo eu estava dando um treinamento e nós abordamos esse ponto, né? Aí tinha um pessoal lá que trabalha com madeiras especiais, conhecido também como marceneiro. Aí eu fiz essa pergunta, né? Qual é a dor do seu cliente? E ele ficou assim refletindo, ficou pensando e não encontrou uma solução. Aí eu fiz outra pergunta para ele, que é sobre valores, né? Que nós não nem vamos entrar nesse ponto aqui. Qual é o valor que você entrega? O que você vende? Foi o que eu perguntei para ele. Ele falou assim: eu vendo guarda-roupa sob medida, eu vendo uma cozinha pronta sob medida. Falei para ele, infelizmente não é isso que você vende. Você vende outra coisa. O que um marceneiro, uma marcenaria vende? Ela vende sonho, vende conforto, vende realização. Então pensa como cliente. Vamos lá, você mudou para uma casa e você quer colocar a casa nos trinques. Você vai contratar ali para fazer a sala de TV, vai contratar para fazer a cozinha. E quando tudo ficar pronto, você não vai ficar satisfeito? Você não vai ter orgulho e prazer em receber as pessoas? É nesse ponto que nós temos que refletir. Qual que é o valor que eu entrego? Automaticamente, quando eu entendo o valor que eu entrego, eu entendo quais são as dores do meu cliente. Pegando esse exemplo que eu acabei de dar aqui, da marcenaria. Qual é a dor do cliente que contrata um serviço desse?
A dor dele, às vezes, ele vai receber a família no Natal, onde vai ter a ceia ali, e às vezes a casa dele, no pensamento dele, né, não está bem apresentado para receber visita. Esse é o pensamento dele. Então, essa é a dor dele. Às vezes a dor dele é de não ser aceito. Olha só o tanto que é mais profundo, né? Quando nós pegamos aí esse primeiro pilar da empatia. E por fim aqui, para eu ir para o segundo, são as objeções. Por que que aquele potencial consumidor, ele não compraria de mim? Distância? Algo analógico? Preço? Forma de relacionar? Aí são as objeções que você vai levantar para tentar criar uma solução, né? Não somente uma, mas sim algumas opções. Muito bem. Primeiro pilar, então, nós falamos sobre a empatia. Agora é o nosso segundo pilar. São três, né? Como eu disse para vocês. O segundo pilar é a colaboração. E a colaboração é quando tudo começa, né? Quando tudo começa a se encaixar. Quando me coloco na situação do outro, a colaboração aparece. Então, 80% dessa frase aqui é empatia. E os outros 20% onde a coisa começa a rodar, começa a acontecer já. Quando me coloco na situação do outro, a colaboração aparece. É porque eu começo a entender que, nossa, realmente precisa de uma ajuda. Então, eu posso ajudar ele. Olha só, a colaboração acontece. E, naturalmente, os laços, o relacionamento vai se fortalecendo. Problemas e soluções. Se vivo o problema do outro, consigo gerar solução para o outro. Olha que bacana. Então, se eu vivo o problema, automaticamente eu vivo a solução. Por quê? Porque eu entendo qual é a situação daquele potencial seguidor. Se vivo o problema do outro, eu consigo gerar soluções para o outro. Então, tanto que é bacana você estar imersivo ali naquela quantidade de pessoas, naquele público, naquele marketplace, né? Vamos considerar online também aqui. Será que o pessoal que tem aquele tipo de acesso, que tem costume de acessar aquela plataforma ou aquele conteúdo, será que eles têm um problema? Se tem, eu conheço direitinho qual é o problema? Se eu não conheço, eu vou vivenciar. Porque quando eu começo a vivenciar, as soluções, as ideias começam a aparecer. E não tem como você falar de colaboração, não tem como, isso aí não existe, trabalhando sozinho. Trabalhar sozinho nunca foi uma opção para o mundo do empreendedor. Às vezes, eu acho engraçado que às vezes chega um potencial empreendedor, né? Ele está querendo montar um negócio e ele fala assim, Neto, descobri algo bacana, algo bem legal aqui, que eu não vou gastar muito, não vou precisar de montar uma loja física, vou trabalhar online. Eu falo assim, ai, coitado, né? Porque às vezes ele pensa que não vai pagar aluguel, então vai gastar menos. Ele vai trabalhar sozinho, não vai precisar de funcionários. Que isso, gente. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo digital, nós envolvemos muita grana na parte digital, que é para o meu produto chegar ao meu cliente, né? Aí já é outro ponto, nós vamos atuar numa próxima oportunidade. E principalmente pessoas. A gestão de redes sociais, ela não é fácil, ela precisa de pessoas, porque envolve muito tempo, muito tempo. Então, se eu não tiver uma colaboração, se eu não tiver mais pessoas ao meu lado, dificilmente eu vou conseguir atingir o meu sucesso, né? E a colaboração, ela nos permite unir com outras mentes, e mentes brilhantes, né? Quanto mais pessoas envolvidas no mesmo propósito, mais fácil, rápido e eficiente será o resultado. Então, quando eu começo a somar forças, a somar ideias, a coisa começa a acontecer. Porque, às vezes, a minha ideia, ela está, de certa forma, bitolada, porque eu apenas tenho uma história de vida que é diferente de outras pessoas. Então, de certa forma, eu já sou meio que travado na minha experiência de vida. Mas tem outras pessoas que tiveram experiências totalmente diferentes. E elas vão te ajudar com ideias, onde vai abrir a sua mente. Aí onde a colaboração, ela vem forte. Então, quanto mais pessoas boas e mais pessoas envolvidas eu tiver, melhor ainda. Sobre pessoas boas e sobre colaboração, eu quero até reforçar uma frase que eu gosto sempre de falar.
É uma frase que eu acho bem interessante, que se você nunca escutou, eu acho interessante pensar sobre isso. Eu gostaria até eu acho que o Alexandre está aqui online, trabalhando, está aqui assistindo com a gente, né? Ele até reforçou ali agora, eu estava conversando com ele, que ainda sobre a colaboração, lá no último ponto, Mentes Brilhantes, né? É onde eu sou a média das 5 pessoas mais próximas de mim. Aí nós já reforçamos que quanto mais pessoas eu tenho ao meu lado, melhor. E pessoas boas, melhor ainda. Pessoas boas com o mesmo propósito, aí é brilhante. Aí se tornam mentes brilhantes, onde realmente a coisa acontece. E sobre essa união, do que se trata essa união? Reflita sobre a sua proposta, sobre o seu negócio. Você pode fazer sozinho? Reflita aí. Acho que dificilmente você vai conseguir ter sucesso fazendo sozinho. Dificilmente. Até onde você consegue ir? Se você for pegar essa jornada, essa empreitada aí sozinho. Você pode até fazer acontecer. Você pode colocar sua marca no mercado, você pode consolidar, você pode ser referência, pode apresentar um produto bom, mas até onde você consegue ir? Será que você consegue fazer com que sua marca ela passe das estatísticas disponíveis aí que em torno de mais ou menos 75% das empresas quebram nos primeiros 2 anos? E 50% das empresas quebram nos primeiros 5 anos? Será que você consegue ultrapassar aí ou você vai fazer parte da estatística? Então pense sobre isso. Ainda sobre a união. Quem que pode contribuir? Vamos lá, os primeiros 2 quadrantes aí. Posso fazer sozinho? Até onde consigo ir? Estamos pensando na lona, sozinho. E aí, no meio, quem pode contribuir? Quem são as pessoas que podem me ajudar a desenrolar esse projeto aqui? Quantos podem contribuir? Quem pode contribuir e quantos podem contribuir? Aí você já começa a filtrar todas aquelas pessoas que podem fazer com que o negócio ande. Dando sequência, vai ajudar uma pessoa? A minha proposta, a minha solução, essas mentes brilhantes, vai ajudar uma pessoa? Ou será que vai ajudar mais? Vai ser útil para uma comunidade? Quando eu falo comunidade, eu falo um grupo de pessoas, né? Eu sempre gosto de conversar com o meu público, né? Porque a minha persona são empreendedores, né? Então, eu sempre gosto de chamar eles de comunidade empreendedora. Será que vai contribuir para a comunidade? Ou será que vai ser apenas para uma pessoa? E assim eu encerro o nosso segundo pilar, é o pilar colaboração. O último pilar que nós temos é o pilar da experimentação. Esse pilar aí é onde eu pego os pontos finais e consigo fazer acontecer para eu ter a primeira ideia se vai dar certo ou não. E o que é a experimentação? Primeiro, parte do compartilhamento. Então vamos lá. Primeiro, eu sinto a pessoa sobre empatia. Depois, depois de eu sentir a pessoa, eu vou me envolver com ela e buscar pessoas que possam contribuir de acordo com aquilo que eu senti. E o terceiro, nós vamos colocar as soluções, as ideias em xeque, as ideias em jogo. E para isso, eu preciso de compartilhar uma trajetória. Então é importante percorrer ou ao menos saber o caminho que foi seguido. A experimentação aí é passar pelo processo junto com o cliente, com o possível cliente, ou com aquele grupo, aquela comunidade, ou até eu passar junto com o meu protótipo ali. Nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. E com isso, quando eu experimento, quando eu faço acontecer, eu vou ter acertos e vou ter erros. Você identificou a necessidade do público e você propôs alguma solução. Depois de propor a solução, desenvolveu ali o produto teste, colocou ele no jogo, skin the game, é a pele no jogo, você realmente colocou ele em xeque? Teve a oportunidade de tentar ali meio que uma validação dele, que é o quê? Vai testar. A ideia foi boa, agora vamos colocar ela em prática, saber se vai acontecer? Testar para validar é o laboratório para o sucesso. Conheço também vários empreendedores que às vezes eles erram muito gastam muita grana, muito tempo envolvido,
desgaste emocional, monta o produto do jeito que ele acha que tem que ser e coloca no mercado. Aí passa 1 mês, 6 meses, 1 ano, o produto dele não foi aceito no mercado. Aí ele tem que gastar mais dinheiro, mais tempo, tentando modular o que seria o produto ideal para o possível cliente dele. Ou seja, o processo está errado, né? Então ali, eu tive uma ideia, já vou colocando, inserindo aos poucos no mercado, já vou ajustando junto no mesmo time, do feedback que eu vou ter ali dos potenciais consumidores. A experimentação também está relacionada ao quê? A viver o fluxo das pessoas com a mente voltada para solucionar as ideias. Para solucionar. Com isso, as ideias afloram. Ou seja, às vezes eu identifiquei uma pessoa ali que ela está passando por algum tipo de dificuldade no dia a dia dela. Certo? Então eu vou tentar viver essa dificuldade dela, se possível, junto com ela. Quando eu faço isso, eu estou passando pelo mesmo fluxo que ela está passando, só que a minha mente, como empreendedor, como um gestor de negócios, é que eu vou passando o mesmo fluxo que ela, mas eu vou tendo a percepção diferente. A minha percepção vai estar na solução, enquanto a outra pessoa, que é o potencial consumidor, a percepção dele vai estar no problema. E, por fim, você tem aí a tão sonhada solução inovadora. A inovação. Somente experimentando é possível gerar soluções inovadoras. Então, eu tenho que ter a empatia, o relacionamento ali com o próprio consumidor. Depois, eu tenho que envolver com ele. Depois, eu jogo as soluções no mercado, testo elas, validam e aí sim, aí eu tenho uma solução inovadora. Então, olha só, né? Olha só o processo, olha só o caminho que tem que ser seguido. E com isso aí, vamos falar um pouquinho mais sobre a experimentação, que é o terceiro pilar. E o terceiro pilar, nós podemos pegar naquele sentido. Qual foi o sentimento? Você experimentou, você passou. Qual foi o sentimento? O que você sentiu enquanto você estava percorrendo aquele fluxo que foi falado lá no terceiro pilar, experimentação? Isso você vai anotando, você vai validando. Porque a mesma coisa que o potencial consumidor passou, você também passou, só que a sua percepção vai ser de solucionar. E aí vem, qual foi a parte mais difícil? De todos aqueles exemplos, sei lá, os 4 sentimentos que você teve, qual dos 4 foi o mais complicado, o mais complexo, o mais desafiador, o mais difícil? Aí você vai focar a sua atenção nele, porque como você está com a percepção de solucionador de problemas, você vai atacar diretamente aquilo dali. Então aqui eu reforço mais uma vez, para a sua ideia de negócio dar certo no mercado, você tem que ser certeiro. Você tem que solucionar um problema. Você tem que curar uma dor do seu potencial público-alvo, da sua possível persona. Aí vem agora já sobre nós. Esse perfil que você, como dono da ideia do negócio, o perfil é em T ou o perfil é em Y? O que é isso? O perfil em Y era, algum tempo atrás, o perfil em Y era quando você era especialista em algo. Você formava, se especializava, todas as suas experiências eram voltadas para aquilo dali. Então você era especialista. É o chamado perfil em Y. E hoje tem um novo termo que é o perfil em T. O que é o perfil em T? Não necessariamente eu sou especialista para propor aquela solução. Eu tenho o quê? Eu tenho conexões. Eu tenho outros profissionais ao meu lado, onde, junto com eles, eu vou conseguir o quê? Desenvolver uma solução. Então, o perfil em T é justamente que você, né, que é ali a parte central, imagina um T maiúsculo, a parte central ali do T, e depois eu tenho aqui 2 braços, onde eu posso ir no mercado, onde eu posso ir em busca de outras mentes brilhantes para solucionar aquele problema. Então, quando você experimenta, você identifica o problema. E além de identificar o problema, você tem a oportunidade de buscar outras soluções, né? E dentro disso, será que é muito complexo resolver esse problema? Se não for, tranquilo. Se for, maravilha. Aí você tem que ser um gestor, um empreendedor, um criador de uma startup
com o perfil IT. Você tem que buscar outras pessoas, outras conexões para te ajudar. E dentro do seu fluxo que você passou experimentando, ainda dá tempo de você propor essa solução? Ou será que você vai chegar no final da festa? Ou será que você vai chegar no começo da festa e você vai conseguir colocar no mercado e vai conseguir vender bastante? E dentro disso, se der tempo ainda, quais são as possíveis soluções? Se tem mais de um aí, esse é o nosso jogo, esse é o nosso desafio. Partindo aqui, para a gente encerrar, vamos só reforçar, antes de eu ir para o próximo slide, vamos só reforçar aqui os 3 pilares que eu tenho que ter quando eu utilizo a metodologia Design Thinking. Primeiro, eu tenho que ter a empatia. Depois, eu tenho que ter a colaboração. E depois, eu tenho que ter a experimentação. Se eu não tiver compreendido muito bem esses pilares, de verdade, repensa a proposta de negócio que você tem. E aqui eu quero reforçar mais uma vez 2 pontos. Importantíssimo. Sério mesmo, gente. 12 anos como consultor aí. Se você pegar esses 2 pontos e trabalhar neles, as outras coisas podem ser desafios secundários. Continua sendo desafiador, porém não primário. Qual é o primeiro ponto? Conheça muito bem o seu produto ou serviço que você quer ofertar no mercado. E conheça muito bem o seu cliente. Muito bem. Quando você conhece esses 2, você sabe ter estratégias onde vai ligar um com o outro. E esse é um dos maiores desafios que nós temos aí no mundo dos negócios. Ah, Neto, mas desafio financeiro é muito complicado. Depende. Você contrata ali um cara que domina, sei lá, domina Excel, domina R, domina Python. Você contrata ele e vai acontecer. Você, sei lá, aplica, faz um investimento em inteligência artificial, você resolve tudo. Mas o match, ele tem que ser bem estratégico. Conhecendo o meu produto e meu cliente, a coisa acontece. E o segundo ponto aqui que eu quero deixar para vocês é: faz o máximo para pensar como cliente. Tenta pensar como cliente. Eu falo isso em todos os treinamentos que eu participo, independente da área de treinamento que eu estou ministrando. Se é na parte logística, se é na parte financeira, se é na parte de exatas, tenta pensar como cliente. Você pensando como cliente, você vive a dor dele, você vive o sonho dele e você vive as objeções dele. Se você conseguir viver isso, você tem uma probabilidade muito mais alta de consolidar o seu produto no mercado. Beleza? Agora passando aí para o nosso penúltimo slide, nós temos só mais 2 slides. E quais os desafios, né? Conheci agora muito bem os 3 pilares. E quais os desafios? Aí tem 3 desafios, eu estou acompanhando com vocês e parece que não está muito claro. Aqui para mim tá bem claro, né? Para vocês parece que não, né? Beleza, quais são os 3 maiores desafios que eu vou lutar, que eu vou percorrer na minha missão como empreendedor, como um gestor, como startupeiro? Primeiro é ouvir. Eu tenho que ouvir. E essa daí tem sido uma qualidade que geralmente nós, seres humanos, não temos utilizado ela. Ouvir. O ouvir nada mais é do que ser uma pessoa que transmite a empatia muito clara. Ser uma pessoa que sente o que a outra está acontecendo, sente o que está acontecendo com a outra pessoa. O ouvir, você dá atenção para ela. O ouvir te ajuda a solucionar ou ter ideias de possíveis problemas que você pode evitar. Eu, na minha função como consultor, primeira etapa dentro de uma consultoria é ouvir, que ela é traduzida como diagnóstico. Ela é traduzida como diagnóstico. Primeira coisa que eu faço quando eu vou atender um cliente, um novo cliente, é ouvir.
Eu falo para ele assim, ó, nós vamos ficar aqui, sei lá, umas 2, 3, 4 horas e não vou falar nada. Eu só quero escutar o que você tem a dizer. Por que que você me chamou? Você está percebendo alguma coisa? Quais são os erros na sua visão que está acontecendo? Começa e faça algumas perguntas para ele. Quando eu faço algumas perguntas ali, perguntas estratégicas, eu consigo, de certa forma, puxar a língua dele. Quando eu puxo a língua dele, ele vai falando. E o ouvir, você vai tendo percepção de como você pode solucionar aquele problema. Depois que eu ouço, eu tenho que criar. Eu crio as soluções. Eu crio soluções com base em tudo aquilo que eu ouvi do meu cliente. Quando eu crio a solução, de fato, eu consigo propor para ele melhorias. Aí depende da solução que você cria. Ela vai ter resultado a curto, médio ou longo prazo. E quando vai criar soluções, a sugestão é que não crie somente uma. Crie mais soluções. Porque aí você tem opções. Você vai testando, vai testando, vai testando, vai testando. Vai testando e vai registrando ali os dados, né? Que são as métricas. Através de alguns KPIs, alguns indicadores. Vai testando. Depois você senta, analisa todas as informações que foram geradas, todos os dados coletados, os resultados que eles geraram. Aí sim, você vai fazer, executar a solução que mais gerou resultado. E em terceiro, que os maiores desafios é fazer. É realmente implementar. É implementar, é a implementação. Eu preciso de ouvir o meu consumidor. Vamos pensar agora como você, aí, o criador da sua startup. Eu preciso ouvir o meu potencial, o meu possível cliente. Depois que eu ouço ele, eu vou pensar ali na solução. O que é solução, gente? Nada mais, nada menos que o produto que você vende. Que a solução que você oferta no mercado. Essa é a solução. E por fim, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que executar. E aí eu vou falar a verdade para vocês. Esse aqui é o mais desafiador na vida do empreendedor, tá? É o mais desafiador. É o fazer acontecer. Ouvir, ele ouve até, de certa forma, tranquilo o cliente. Criar, é bom em criar. Quantas pessoas que você conhece que só tem ideia? Só tem ideia. E na hora de executar? E na hora de fazer? Quantas pessoas vocês conhecem que tem vários projetos? Eu tenho 2, 3, 4, 5 projetos. Magnífico, coisa perfeita. Coisa perfeita, perfeita. Para ficar aí bilionário. Para entrar na lista da Forbes. Mas na hora de executar, consegue executar? Então esses são os 3 maiores desafios. Depois a gente vê todos os 3 pilares, que é a empatia, colaboração e experimentação. Eu tenho que focar aqui nos desafios, eu como gestor, para solucionar, para executar, que é ouvir, criar e fazer. E agora pensando na prática, tudo isso, toda essa explanação que nós falamos sobre o design thinking, todos os pilares e todos os desafios, o que já aconteceu pensando nas soluções? Está aí na tela para vocês verem, ó. 3 grandes marcas que foram pensadas, foram criadas pensando em solucionar o problema de alguém. Olha só, hein? Aí, só essas 3 aí, ó. Uber. A Uber foi criada para entregar o valor de rapidez, de quem sabe até de economia, pensando no cliente, porque na verdade a Uber ela tem 2 personas, né? Ela tem o motorista do aplicativo e ela tem o passageiro. Olha só, o tanto que são estratégicos. É para solucionar a dor de alguém. Se a gente for pensar no motorista, geralmente o motorista do aplicativo é a pessoa que quer fazer um extra no final de semana, à noite, ou às vezes quer ter um pouco mais de liberdade de tempo. Então, foi solucionando isso. Liberdade de tempo. Poder almoçar todo dia com a família. Poder, às vezes, sei lá, quer trocar de carro, então vou fazer um extra, então vou fazer um Uber, né, que o pessoal fala. Então, isso é tudo pensado. Agora, pensando no passageiro, qual foi o problema que solucionou do passageiro? Qual foi a empatia que os criadores do Uber tiveram?
Simplesmente a empatia foi naquela pegada assim, nossa, final do ano eu tenho que pagar R$ 3.000 de PVA. Só que eu recebo R$ 2.000, né? Tenho um salário de 2.000. Vou pagar um IPVA de 3.000? Então, pensando, isso é só uma alternativa, né? É só um dos pontos. Então, a Uber, você como passageiro, você não tem a obrigação todo ano de pagar o IPVA. Né? E vários outros pontos, né, de manutenção, outras coisas, você consegue desenrolar, deslocar de um lugar rápido para o outro. Airbnb, que é o segundo ponto aí, ó. Airbnb foi para solucionar o quê? Ah, não, às vezes eu vou fazer uma viagem ali, vou para a praia, um exemplo, ou vou para uma festa, né? Geralmente o pessoal faz muito isso quando tem festas em momentos específicos, muito conhecido aí é o carnaval, mas na verdade ali eu fiz o orçamento ali e no hotel fica caro, arrumar uma casa para todo mundo, sei lá, tudo não, arrumar uma casa às vezes fica caro, só que eu vou aproveitar ali a festa, eu nem vou ficar no imóvel ali, então a minha hospedagem é só para, sei lá, eu dormir um pouco. Então o Uber não, o Airbnb, ele veio para atender esse tipo de pensamento, esse tipo de dor. Onde você vai, você tem hospedagem. Onde você vai, você tem hospedagem, né? Se a gente for ver bastante aqui no Brasil, tanto na Europa, tem famílias que locam, né? Apenas um quarto mesmo, não um quarto, não um barra quatro, né? O quarto onde a pessoa, aquele quartinho de bagunça, né? Aquele quartinho de bagunça, lança ele, se cadastra na plataforma e vem um viajante e faz a locação e dorme e fica ali. Então, ou seja, é muito mais fácil, muito mais barato, né? E aí nós temos a terceira solução, que é o famoso iFood. iFood também foi para atender a necessidade. Se você parar e for pensar, for refletir bastante, você vai ver que o iFood foi criado com o pensamento de solucionar o problema de alguém ou de uma comunidade. Foi para tentar curar a dor de um certo setor do mercado. E quando a gente pega essas três grandes marcas, essas três empresas aqui, nós conseguimos entender que o Design Thinking, ele é a base para a economia criativa. Ele é a base para o compartilhamento de produtos e serviços. Então, quando eu faço, olha só, uma das três maiores marcas que tem no mundo hoje, né? Isso aqui eu peguei rapidão, né? Primeiramente eu coloquei, mas se a gente for parar e pensar, tem várias outras que atendem isso por meio lá da metodologia Design Thinking. Bacana, né? Então, o meu convite para você é que você realmente pense sobre isso, que você reflita e antes mesmo de colocar o seu produto ali no mercado, faça um estudo com base nos três pilares que nós vimos e tenho certeza que vai ajudar bastante aí o seu dia a dia, vai ajudar bastante o seu bolso, né? Porque às vezes esse é o objetivo e a sua missão, o seu propósito de vida. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos. Olha só, eu estou acompanhando aqui. Eu acho que o pico que nós tivemos aqui, Rafaela, foi de 43 participantes, né? E nós temos aqui 40. Então, o pessoal ficou concentrado, ficou focado aqui. Parabéns para você, numa sexta-feira. Parabéns, Rafaela, toda a sua equipe do Proin, que trouxe essa ideia para ampliar a mente, para abrir aí novas soluções que você vai colocar no mercado e ter certeza que vai dar certo. Rafaela, muito obrigado. Está com você. Obrigada, Neto, pela explanação do assunto. Acho que um ponto importante aí que você disse e que as pessoas que vão assistir, né, podem usar isso na sua vida, enfim, não só mesmo na sua empresa, né? É a questão da criatividade, né? Eu acho interessante que você falou sobre isso, que todos têm uma ideia, né? Todo mundo tem aí uma inovação que está capsulada, que está ali meio que escondida, né? Que está esperando uma oportunidade para ele aplicá-la. E se a gente só ficar na imaginação, nesse campo de imaginação, ela não vai para lugar nenhum, né? Precisa de fato uma ação, precisa pensar aí no cliente, né? Ter essa empatia, não só pensar no produto. Você pode ter um produto excepcional, mas se você não linkar ele com o cliente, ele não vai ser útil, né?
Então, precisa fazer essa junção aí da criatividade e da ação e, principalmente, ter um produto, né? Para aí ser, assim, uma inovação para o mercado, ser uma inovação para as pessoas, né? Queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, que possivelmente irá nos assistir, né? Qual a mensagem aí que você passa para o pessoal? Rafaela, a mensagem é conhecimento, né, Rafaela? Então, igual essa oportunidade que a incubadora está ofertando aí para a comunidade, né? Para a Sim, é comunidade. mundial, não só para os nossos incubados, pré-incubados, né? Ele é para toda a comunidade, né? Quem tiver interesse, né, Neto? Acho que o principal ponto que nós temos que ter aí é interesse. Interesse pelo conhecimento, interesse pelas coisas do bem, né? As coisas boas que podem ajudar outras pessoas, que no final é sempre sobre pessoas, né? Não é nem sobre produtos, é sobre pessoas. Quem que eu posso ajudar? De que forma eu posso ajudar? Isso mesmo. Dá uma mensagem que eu quero deixar o quê? Vão em busca de conhecimento, vão em busca de informação. Nós sabemos aqui, não é porque hoje eu estou com a palavra, né, Rafaela, que só eu posso transmitir, mas eu tenho certeza que a gente dá oportunidade para cada um aqui, ó, ele vai conseguir transmitir para nós alguma experiência, né, que está lá um dos pilares do Design Thinking, em que nós vamos poder aprender. Então, assim, a humildade, ela entra muito na hora de você ter um relacionamento, dar o match, né? Entre pessoa e cliente. E essa humildade é nada mais que a empatia. Se a gente pegar esses três pilares e aplicar na nossa vida, eu estava conversando isso com o pessoal, estava dando um treinamento essa semana, estava falando assim, pessoal, eu estou falando sobre brand, sobre marca. No começo de tudo, a empresa, ela é você, né? Porque às vezes você não tem condição de contratar funcionário, então é você que faz compra, você que vende, você que faz muitas coisas. Então a empresa no começo é você, a empresa no começo é seu CPF. E você, quem é você como pessoa? Ó, que pergunta perigosa, hein, Rafael? Que Muito, pergunta de milhões, hein? muito Quem é forte, você hein? como forte? Quem é você como pessoa? Quais são os seus valores? Porque automaticamente, Rafaela, por mais que agora o pessoal que está nos acompanhando não vai dar atenção para isso, mas mais para frente eles vão compreender que automaticamente, quem é você? Os seus valores, o que você entrega como pessoa, você vai refletir na sua empresa. Porque a empresa é sua. Inclusive, tem um livro que chama A Mentalidade do Fundador, em que lá, nesse livro fala assim que apenas 3% de todas as empresas chegam na terceira geração, chega nos netos. Mas por quê? Porque eu, como pessoa, eu tenho um desafio de transmitir coisas boas, automaticamente a minha empresa transmite coisas boas, e com isso eu vou gerenciando toda uma cultura, eu vou criando uma cultura, eu vou criando uma estrutura, sendo que vai chegar num tempo, exemplo, se você vai comprar um tênis da Nike, você não vai querer falar com o dono da Nike. Você pode até querer, Rafael, mas você não vai falar, você não vai, na verdade, você não vai falar com nenhum dos diretores, você vai falar com a Nike. E esse é o nosso objetivo, né? É que de degrau em degrau, pilar em pilar, hoje às vezes eu tenho ideia de negócio, a gente chega lá em cima daqui a algum tempo, alguns meses, alguns anos, onde não só o meu nome seja reconhecido, mas sim que a marca da minha startup ela seja conhecida. Então a mensagem que eu quero deixar é o quê? É conhecimento aí. Absorva o máximo que puder, porque depois uma hora vai ser cobrado. Muito bom, muito bom. Obrigada, Neto. É isso mesmo, é o nosso CPF, né? Quem nós somos, de fato, que vai transmitir nossos resultados, né? Que pode ser produto, pode ser na sua história, não quer dizer que seja para empreendedor, né? Para a pessoa, né? Bom, vamos lá ver se tem alguma pergunta no chat. Vamos ver aqui. Bom, acho que nós não temos. Sextou. Bom, vou pedir para o pessoal aí que está nos assistindo, mais uma vez, para caso ainda não estejam inscritos no nosso canal do Inova UEG, Inovação UEG, para o pessoal se inscrever e também dar o like lá para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? Poder ajudar em mais empreendedores, mais CPFs, né? Não é CNPJ, nós estamos pensando aqui em CPF. E fazer o convite para os próximos webinars e para os próximos editais do Proin, o pessoal ficar atento para a gente participar aí do nosso edital e ficar antenado do que a gente vai oferecer para vocês. Esse ano é um ano especial,
É um ano que nós temos grandes oportunidades para as pessoas participarem e agregar conhecimento, né, Neto? Muito bom. Obrigada, gente. Até logo. Tchau, tchau.